dentro das mensagens que você recebe, o que os homens mais estão precisando de ajuda? Ou o que mais te procuram pra sei lá, pra desabafar? Tem alguma coisa? Cara, hoje eu tenho falado muito sobre trabalho. Trabalho, porque foi... Como era um tema que eu abordava muito pouco, e quando eu comecei a fazer conteúdo pra internet, as relações de trabalho, elas eram outras, né? E como a gente sempre fez um conteúdo pra um público muito aberto, a gente acabou recebendo um público muito jovem. E tanto que a criação do livro foi muito em cima disso, né? A gente recebia um pessoal muito novo, o pessoal que vinha trocar uma ideia, e o pessoal sempre vinha falar, pô, tô começando a trabalhar, tô começando a fazer isso e tal. Só que as relações de trabalho da minha geração, elas eram relações um pouco mais lógicas. Então, o pesadelo do meu pai foi quando eu larguei meu trabalho pra empreender. Meu pai falou assim, pô, filho, você tem uma carreira de negócios, sabe? Você tá num lugar incrível, você tá crescendo, você tá sendo super reconhecido. Eu trabalhava no segundo maior grupo de comunicação do Brasil, Duda. Eu recebia muito bem. Eu ia viajar uma vez por mês pra dar palestra, pra ir em faculdades grandes, ia pra lugares grandes, ia pra eventos grandes. Só que eu queria muito empreender, queria muito ter minha parada, porque eu sempre tive um espírito muito independente e sempre curti muito fazer a minha parada. Eu falei, não, pai, eu vou empreender. Isso meu pai, em 2014, 15, era um pesadelo. Meu pai falava assim, não, você tá maluco que você vai empreender. Abandonar o CLT, né? Isso é uma loucura. Mas muitas das relações mudaram. Então hoje, a questão de você criar uma carreira já não existe mais. É muito difícil. Até mesmo de você ascender profissionalmente é muito difícil. A gente tem hoje diversas profissões onde o cara se forma, ele pega um diploma, ele não consegue ser inserido no mercado de trabalho. Tem pessoas que já têm anos de carreira, não conseguem se reinserir. As dinâmicas de trabalho estão cada vez piores, assim, do que é hierarquia, o que não é. Então essa é uma questão muito grande que eu tenho recebido, tem se tornado cada vez temas nossos de conversa justamente por causa disso. Porque o que antes não era uma dor, hoje eu sinto que é uma dor muito grande, assim, a gente tem uma instabilidade muito grande, e o que talvez fosse um pouco até mesmo de uma garantia psicológica que a gente tinha, que é essa questão do trabalho, nós perdemos o direito a isso. E o que eu falo por isso? Se você fosse um bom profissional, não precisava ser um excelente profissional, você podia ser um bom profissional, um profissional mediano, você podia até mesmo almejar dentro de uma empresa uma construção de uma carreira. Então eu posso almejar que vou trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vou ter um aumento, vou ter uma estabilidade, eu sei que vou ter esse dinheirinho aqui por quantidade de tempo, e com esse dinheirinho que eu tenho, eu sei que eu vou poder parcelar meu carrinho legal, vou poder parcelar um apartamentinho, vou poder fazer uma coisinha, guardar uma graninha, reformar a casa. Então você conseguia ter essa garantia psicológica de que você poderia pensar em coisas a médio e longo prazo. Tá. Óbvio que a gente pode pegar um certo recorte de privilégio de classe e tudo mais aqui. Tem essa tendência aqui também que a gente pode colocar. Hoje, se eu falar pra alguém que essa pessoa tá há 5 anos trabalhando no mesmo lugar, você fala, caraca, tá tudo isso, né? Tá criando raiz aí. Não tô mentindo? Mudou a perspectiva, né? Mudou muito. Então hoje a gente tem taxas de turnover altíssimo em diversas empresas. O que é turnover? É o número de demissões versus contratações. Então é quando a gente tá... Turnover eu tenho muitas pessoas saindo e muitas pessoas chegando. Então você tem um número de... É um fluxo de pessoas entrando e saindo na sua empresa. Boa parte das empresas hoje sofrem muito com isso. Ramo até mesmo, por exemplo, o mercado sofre muito com isso. Hoje o supermercado tem um problema muito grande que ele não consegue ter funcionários. Então tem diversas notícias hoje que mostram que os supermercados têm dificuldade de contratar, mais ainda de reter profissionais. E essa dificuldade que eu tenho visto muito, principalmente com homem, é o quê? Lembra que a gente falou sobre performar a masculinidade? Qual que é um dos principais jeitos de você performar a masculinidade? Provendo. Como é que você consegue prover pra sua família se você não tem a garantia de que você talvez tenha um emprego amanhã? E aí isso vai gerando um problema gigantesco que é uma insegurança absurda do cara assim, pô, velho, eu não consigo emprego, ou não consigo parar no emprego. Ou até mesmo o emprego que eu consigo é uma insegurança emocional gigantesca. É burnout comendo, é ansiedade comendo, as jornadas altamente abusivas, é uma insegurança emocional gigantesca com pessoas extremamente abusivas dentro do ambiente de trabalho que eu tô. Então isso acaba gerando um estresse, uma ansiedade, e isso acaba sendo refletido na própria família e no próprio lifestyle da pessoa. Então hoje a gente tem conversado muito sobre isso, porque é uma questão que a gente não aprende desde pequeno. Você não aprende desde pequeno como é que você gere um trabalho. Você aprende? Você aprendeu do seu pai? Filho, você vai fazer tal coisa. Seu pai um dia sentou com você e falou assim, filho, vamos falar sobre a importância do networking. Não.
Ninguém nunca falou isso. E acho que é uma questão que as pessoas estão começando a se entender, tipo assim, pô, se eu não começar a olhar pro meu trabalho, pro meu dinheiro, pra minha carreira, minha vida tá ferrada. Porque a gente fala de trabalho, eu detesto falar as coisas por um lado só. Eu tenho uma visão muito holística da vida, né? Que essa coisa de você olhar como várias coisas, elas são reunidas e a gente pensa que não. Quando a gente tá falando de trabalho, não é sobre trabalho. Trabalho não é sobre trabalho. Trabalho é sobre dinheiro. Quem tem trabalho tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem plano de saúde, tem moradia, tem liberdade pra poder fazer as coisas, tem reserva financeira pra caso aconteça um acidente, pode comprar o remédio da mãe que tá doente, pode pegar um Uber quando a mulher estiver parindo e precisar ir pro mercado. Então quando a gente tá olhando pra trabalho, a gente tá olhando pra dinheiro, a gente tá olhando pra várias outras relações da nossa vida. Só que quando isso aqui começa a dar problema, toda essa cadeia daqui, ela esmirilha. Sim. E, de novo, voltando, quando eu me formei na faculdade, era um outro momento. Eu lembro, por exemplo, de poder escolher o emprego que eu queria trabalhar. Óbvio que eu tinha um currículo qualificado, eu já tinha trabalhado bastante e tudo mais, mas em determinado momento eu mandei currículos e falei assim, pô, eu recebi 5 vagas aqui, qual que eu quero? Ou você tinha bastante oportunidade de emprego, você tinha muita coisa acontecendo. Hoje, o cara ele vai sair de um colégio, ele vai se endividar com fiéis, vai estudar 4 anos numa faculdade, enquanto ele faz a faculdade, ele vai estar trabalhando no shopping para pagar a mensalidade da faculdade dele, e quando ele chegar no mercado de trabalho para procurar um emprego, não vai ter. E aí ele vai se ligar e falar assim, pô, tem muito mais gente com currículo do que vaga de trabalho. E a estratégia que eu apliquei desde o começo, ela não foi boa. Então hoje, a gente tá vivendo um momento muito difícil de que algumas garantias que a gente tinha, ela não existe. Então, tipo assim, eu vou fazer uma faculdade ou não vou fazer uma faculdade? Eu vou empreender? A gente tá numa fase de muita mudança rápida, né, meu, nos nossos dias, né? Tipo, pior do que há 10 anos atrás, né? Muito. Tipo, tá muito rápido a ponto de, tipo assim, acho que se alguém me congelasse hoje e me descongelasse daqui a 5 anos, eu já não saberia mais como viver, eu acho. Como que o mundo vai estar em 2030, né? Falam, né, que muitas profissões já vão ter acabado, já vai ter sido substituídas, né? E é um desafio ainda maior pro jovem de hoje, né? Saber que caminho... Todo mundo vai pro TI, né? Tipo, que se fala muito de TI, né? Pô, nem todo mundo gosta de TI, né? Não, mas já tem uma bolha na TI. É. O próprio pessoal da TI, inclusive um beijo, Mano Deivin, que é um cara que fala muito bem sobre isso, existe uma bolha na TI. É. Então os próprios empregos na TI, que era uma garantia de ganhar bem, pô, parece, vai trabalhar com TI que você vai ganhar bem. Pelo contrário. Agora tá começando a cortar os salários. Você tem demissões em massa, os famosos layoffs, que justamente demitem as pessoas e depois recontratam pela metade do salário. Ah, caramba, né? E aí você tinha, pô, não, esse aqui é o emprego do futuro. Pô, talvez não seja mais. Sim. E ao mesmo tempo o moleque que tá entrando no mercado de trabalho, o moleque que precisa ganhar uma grana, ele vai correr pra fazer o quê? Ah, vou fazer um iFood, fazer um Uber que eu vou ganhar um dinheirinho. Pô, legal, funciona. Mas é uma carreira? Não. Quantos anos isso vai ter? Quantos anos você vai conseguir ficar performando isso? Quantos anos você vai conseguir fazer isso? Quanto dinheiro sobra? Como você cuida desse dinheiro? Será que isso talvez, o seu corpo não chega uma hora ou outra que você não vai dar uma desgastada? Pô, pensa, vai passar 10 horas fazendo entrega em cima de uma moto por 4, 5 anos, no estresse que é em São Paulo? Olha o número de trânsito, de acidentes de moto que nós tivemos em São Paulo aumentando nos últimos anos. Olha, todo mundo sabe o risco que é você viver de entrega. Tem muitos seguidores que trabalham com entrega, que trabalham com Uber. Todos eles relatam um desgaste físico e emocional que é ficar nesse corre. Então assim, a gente tá com um problema hoje, que é um problema gigantesco de segurança emocional com o trabalho. Tá. Caramba, né, mano? E tudo isso você fala tanto no canal quanto no livro. O livro fala você muito fala sobre muito isso. sobre trabalho aqui também. O livro fala muito sobre isso. Aliás, isso é uma coisa muito importante, né? Porque eu comecei a me ligar muito sobre isso, né? Como é que a gente vai falar sobre masculinidade, vida adulta, se a gente não começar a entender qual a pior coisa da vida adulta que é o trabalho? Porque você, pô, lembra meu primeiro estágio? Nem foi meu primeiro emprego, foi meu primeiro estágio. Eu já fazia bico, sempre trabalhei em salão de festa, fazia evento, sempre trabalhei desde muito novo, né? Desde os 14, 15 anos eu já tava fazendo coisa. Quando eu recebi meu primeiro estágio, com 18 anos de idade, eu entrei no mercado corporativo, você entra num escritório. Irmão, você entra no escritório, tem pessoa lá que já trabalhava há 20 anos. Eu trabalhava, pô, tinha nem comparação com aquela galera. Então tu é um peixe pequenininho, no meio de um monte de tubarão, e você não sabe como lidar com aquele lugar. E carreira, ainda mais hoje em dia, é uma coisa que você constrói desde muito cedo. Desde muito cedo, as pessoas não sabem, mas você começar a fazer estágio mais ou menos na área que você quer trabalhar, as probabilidades de você conseguir firmar uma carreira boa são muito maiores do que se você procurar um emprego depois que você se formou. Toma. Você sair para procurar um emprego depois da faculdade
vão te cobrar uma experiência que era pra você ter tido no estágio. Uhum. Pessoa que vai transicionar de área hoje em dia passa uma dificuldade muito grande. Vou mudar de área, trabalhar em outra área. É muito difícil. Existem mercados hoje que eles são muito saturados. Sim. E a gente, por exemplo, um papo que é de louco, assim, eu falo muito isso no livro. A coisa mais difícil que tem, assim, quando você vai procurar um emprego, nossos pais têm uma visão muito lúdica do que é um emprego, né? Meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser médico. Tá. Como é que funciona esse mercado? Quantas vezes um pai senta o filho e fala assim, filho, vamos sentar aqui, vamos ver como é que é o mercado de direito no Brasil? Vamos ver como é que é para trabalhar na medicina? Vamos ver como é que é trabalhar com isso? Por onde você tem que frequentar? Para onde você tem que ir? O que você tem que fazer? Como é que tá? Isso aqui tá saturado? Não tá saturado? Como é que estão as coisas? Muitas pessoas vão descobrir a realidade do mercado de trabalho do qual elas pagaram 2, 3 anos de faculdade quando elas entram no primeiro estágio, quando elas estão saindo da faculdade. Quando a dívida que elas já contraíram já é gigantesca. Quando a conta que elas já pagaram já é muito alta. Uhum. Mas por quê? Porque a gente não tá nesse meio. E aí eu vou falar uma diferença muito grande que tem, e você deve saber, que é a diferença de você ser pobre para você ter dinheiro. Quando você é pobre, você tem uma visão de... Cara, não é que você tá de fora do rolê. Você não tá nem de fora da festa. Você tá de fora da cidade onde tá rolando a festa. A festa é num prédio ali que tá muito longe de onde você tá. Você tá vendo só a luzinha piscando aqui, ó. O cara que tem dinheiro, por muitas vezes, o pai dele já tá naquela área. Uhum. E não só o pai dele tá naquela área. Os amigos do pai estão naquela área. E não é só isso. Esse cara, ele vai jantar com os amigos do pai dele. Ele vai jantar com os filhos dos amigos do pai dele. Ele vai nos eventos que o pai dele frequenta, de medicina, de direito, de psicologia, do que for, desde muito cedo. Esse cara começou o network na barriga da mãe dele. Uhum. No saco do pai dele, ele já estava fazendo network com os amigos que vão jogar beach tennis junto, que vão fazer tudo junto. Então esse cara, ele tem umas oportunidades de emprego infinitamente maior do que o cara que vai começar a estudar desde novo. Então esse cara daqui, ele já começou a corrida muito mais atrasado. Sim. E se esse cara ele não busca conhecimento de entender como é que funciona a área, quanto que ganha, por onde você entra, o que você tem que aprender, o que você tem que estudar. Porque às vezes você tá fazendo uma faculdade, eu tô fazendo uma faculdade. Foda-se, meu irmão. Porque o cara ali, ele já tem 5 cursos na tua frente. Então às vezes não é só a sua faculdade, é o curso de AutoCAD que você vai ter que fazer, é o curso de Photoshop que você vai ter que fazer, é o curso de inglês, de latim, de francês. Tô estudando aqui na minha Unip. Pô, foda estudar na Unip, mas o filho da puta tá estudando na MIT. Uhum. Sacou? Não dá pra comparar. Então assim, se você não começar, se a gente não começar a falar sobre isso, que é um tipo de inteligência que não existe, as pessoas não falam disso. Uhum. Essa inteligência do corporativo, do mercado de trabalho, de como as coisas funcionam, ela é necessária. E a gente tem essa visão muito lúdica do que você quer ser quando crescer. Pô, legal. Mas como é que é essa área? Como que você vai trabalhar? E é uma coisa que eu tenho conversado bastante. Você pegar algumas areazinhas, a gente faz muito sobre isso, eu gosto muito de levar dados. Pô, vamos falar sobre como é que tá a medicina no Brasil, vamos falar como é que tá o direito no Brasil hoje, vamos falar quais áreas contratam mais, contratam menos. Você leva isso nos vídeos? Levo bastante, Legal. principalmente nas minhas lives, né? A gente traz muito sobre isso.